não sei se eu já contei isso aqui, mas foi eu, meu pai e minha mãe que decidimos reformar esse quarto. Olha só as fotos de como ele era antes. Eu sei que ele era um caos total, tá? Não precisa me dizer, mas tava tão difícil que não dava pra saber se era o branco da parede ou se ele tava bege por causa da sujeira do tempo. Mas enfim, eu gostava das vaquinhas, tá? Não me julguem. E o mais legal disso tudo é que foi um teste de paciência, porque a gente lixava as paredes, limpava, depois lixava de novo, depois pintava e... Enfim, pra quem já reformou a casa sabe exatamente do que eu tô falando. Hello, Cybers! Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriela e eu faço parte de uma hub chamada WebDep. E sim, quem é da web às vezes precisa lidar com a vida real e deixar um reboco cair na cara às vezes, quem sabe. E o mais louco nem foi o cansaço da reforma, na verdade foi uma coisa que me veio enquanto eu tava fazendo todo esse processo de lixar e pintar com meu pai e tal. Me veio uma coisa na cabeça. Existem alguns processos de trabalhos que são bem parecidos com outros, e eu posso estar sendo maluca, mas passou pela minha cabeça uma coisa. O ato de você lixar a parede, depois limpar o pó, depois passar o gesso e depois, sei lá, pintar de novo, me lembra muito a lógica de você fazer a unha. E não me julguem, tá? Você lixa a unha, depois tira a cutícula, depois limpa e pra aí sim você conseguir pintar com um esmalte. E calma, eu não tô dizendo que você carregar um saco de cimento é a mesma coisa do que você usar um alicate de unha. Não me cancelem, por favor. O que mais me pegou nesse pensamento é que a lógica de alguns processos de trabalho se repetem em universos diferentes. Então eu comecei a pensar em tudo. Por exemplo, quando você vai pro seu cabeleireiro e aí ele coloca o seu cabelo num ângulo exato e então aí sim ele corta. Eu não faço ideia de por que ele faz isso, mas ele tem um método e por causa dele ele corta o cabelo da forma certa, vamos dizer assim. Se você é cabeleireiro e puder explicar o porquê que vocês fazem isso aí nos comentários. E o mais engraçado é que, por exemplo, eu, quando fui cortar o cabelo recentemente, eu não cheguei pra pessoa e perguntei o porquê que ela fez isso, qual o método que ela usa pra ela cortar o cabelo. A gente quase não ouve quem constrói as coisas ao nosso redor. Inclusive, eu até falei sobre isso no último vídeo que eu fiz falando sobre o desenho do irmão do Jorel. Vou deixar o card aqui em cima. Que foi muito importante pra mim esse ponto. A gente precisa parar pra ouvir as histórias que estão ao redor da gente. Qual é a cultura que tá ao nosso entorno, entende? E se a gente for parar pra pensar quantos processos invisíveis que estão ao redor da gente que fazem com que a gente tenha o que a gente tem, ou que a gente viva o que a gente vive, e a gente muitas vezes nem repara nisso. Eu particularmente tenho muita vontade de criar um quadro aqui nesse canal e eu poder chegar nessas pessoas que trabalham e fazem coisas diferentes do que a minha. Por exemplo, o cabeleireiro. Eu poderia muito bem sentar na cadeira e pedir pra ele cortar meu cabelo, mas enquanto ele corta, eu perguntar sobre o processo que ele fez e o como ele chegou ali e enfim. Se for uma ideia ruim, por favor, falem aí nos comentários, mas é porque realmente deu um boom na minha cabeça enquanto eu cortava o cabelo. Porque se a gente for parar pra pensar, no final das contas, o marketing é sempre o mesmo. No final das contas, o que importa é como o cliente se sentiu no final. E beleza, isso é ótimo, mas eu fico pensando em como seria se a gente contasse a história olhando pela visão do cabeleireiro, por exemplo. Às vezes eu sinto que parece que o mundo tá tão focado no eu e como eu vou ficar, como eu vou estar, como eu vou chegar e às vezes a gente meio que ignora quem tá no entorno da gente e faz as coisas acontecerem pra gente também. E é engraçado porque às vezes a gente quer tanto evoluir rapidamente que a gente esquece que existem coisas que vão acontecer, algumas pedras no nosso caminho que vão fazer a gente ir mais devagar, mas que vão nos ensinar também. Inclusive, se eu puder citar outra coisa, eu vou deixar o card aqui em cima sobre o outro vídeo que eu fiz sobre a Barbie. Foi muito interessante porque se você olhar pra Mattel e pra história dela, ela teve alguns tropeços e coisas que fizeram com que ela crescesse. Ela não cresceu do dia pra noite. Ela ouviu os processos, aprendeu os métodos e fez com que a cultura fosse inserida no trabalho deles. E assim, eu sei que é difícil, ninguém quer passar pela estranheza da mudança ou do aprender sobre coisas novas. Tipo, você que tá me assistindo, por exemplo, você sabe a história da pessoa que corta seu cabelo? Você conhece realmente quem ela é e como ela chegou ali? Como ela chegou na técnica que ela usa hoje, sabe? Isso eu pego pra mim também. E é engraçado porque a gente muitas vezes não para pra ouvir as histórias. E não sou só eu que tô falando isso, não é uma pessoa aleatória que você apertou aí no canal pra assistir que tá falando sobre isso. Na verdade, saiu uma pesquisa agora em julho desse ano, eu vou deixar inclusive na descrição, é um relatório do Instituto Reuters. Espera aí que eu vou pesquisar pra ver se eu não tô falando errado. Reuters.
Esse aí, ó, Reuters. Acabou de sair, em junho de 2026, um relatório desse instituto Reuters. E olha só esse dado. Pela primeira vez na história, as redes sociais e os vídeos online superaram a TV e a mídia tradicional como principal fonte de informação. Você tem noção do que é isso? Isso mostra que a gente parou de confiar em logos frios e institutos que são distantes do público. A gente quer confiar em pessoas. A gente gosta de ver a cara, a voz, o processo, o como ela pode chegar lá. Inclusive tem um designer que eu acho que é bem relevante a fala que ele diz, um designer brasileiro inclusive. Ele diz que bom design vicia, porque dá bons resultados. E eu acho que eu ainda complementaria, a humanidade vicia. Você poder ver o processo de alguém te vicia porque te conecta com ela. A gente aprende branding com desenho. Tipo, a Dora Aventureira é um dos desenhos que me ensinou branding, entende? Eu vou deixar o card aqui em cima do vídeo que eu falei sobre isso. A verdade é que as pessoas não compram só um produto, elas compram a verdade de quem faz ele. Tipo, olha pro meu quarto agora. Ele ficou lindo, né? Eu sei que ele ficou. Eu vou até postar lá no meu Insta o antes e o depois pra vocês terem uma noção. Se você quiser dar uma olhada lá, eu vou deixar aqui o nome pra vocês pesquisarem. Mas, sinceramente, a história do antes e depois não mostra o como a minha mão doeu ou como o meu pai literalmente marretou a parede, metade da parede inteira. Assim, depois eu até fazer um tour pra vocês desse bathroom. Porque não tem muita coisa pra ver, não. Mas, enfim. Tava bem pior. Ai. E, de verdade, eu acho que hoje é isso que falta. A gente presta tanta atenção no antes e depois bonito que a gente posta no Instagram, mas a vida real acontece aqui, acontece no durante, enquanto aquilo acontece, sabe? O durante é muito importante. Olha, até rimou. Então, se eu puder te dizer uma coisa, na próxima vez que alguém fizer o serviço pra você, repara no processo que ela faz. E se você quiser elogiar o que ela tá fazendo, eu acho que eu elogiaria mais o processo do que o próprio resultado. Tipo, nossa, que legal a forma que você faz isso. Por que você faz isso? Sendo bem sincera, eu acho que isso mudaria o dia da pessoa. E, se você curtiu esse vídeo, tipo, mais papo da vida real, comenta aqui embaixo qual que é o processo invisível que você faz no seu trabalho que ninguém valoriza. E eu quero ver todos, hein? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever e me segue lá no Insta pra ver os bastidores desse caos aqui. Até o próximo Enquanto Eu Penso.